Professor Severino, quem é você? Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, nosso mestre amigo, possa estar conosco esta tarde e sempre. Inicialmente, eu queria me apresentar como alguém portador de 4 imperfeições que não dá para corrigir nesta encarnação. Eu sou baixinho, sou feio, não corrige, já segunda. Sou pobre e moro longe. Então são 4 imperfeições que eu não sei, que vai ser difícil de corrigir nesta encarnação. Mas com a misericórdia divina, quem sabe na próxima eu vou vir alto, rico, morando perto, né? E ficar tudo mais fácil para vocês. Mas inicialmente eu dirijo uma casa espírita há aproximadamente 20 anos. Sou espírita há 32 anos, que aliás desabrochou a minha faculdade mediúnica com uma obsessão muito forte. Eu continuo obsediado, mas agora menos. Mas começou aqui em São Paulo, na capital. E eu tenho assim uma ligação muito forte com São Paulo. Eu acho que é por isso que eu vivo tão longe de São Paulo, que é para poder sentir mais falta ainda de São Paulo. E aqui eu comecei a ter os primeiros fenômenos mediúnicos que me transformaram de um católico, apostólico, humano, ortodoxo, no espírita cristão. Hoje, eu além de ser um professor da Universidade Federal da Paraíba, há 32 anos na cadeira de odontologia, eu sou também professor do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões, a nível de mestrado e graduação, onde eu leciono a disciplina de análise e interpretação de texto sagrado, ensino judaísmo e cristianismo primitivo na graduação e leciono espiritismo, islamismo e cristianismo primitivo na especialização. Então eu tenho muitas atividades e ainda agora, para completar, eu estou fazendo ainda pós-doutorado em Ciências das Religiões aqui na Universidade Metodista de São Bernardo. É nas horas vagas, né? O que me sobra eu faço, é tanto que eu estou aqui agora, mas para a semana eu estou na Metodista falando com o meu orientador e resolvendo o problema da minha tese, que será sobre o Messias. E é uma tese que provavelmente eu publicarei, porque eu também dirijo um grupo de pesquisa chamado Bereshit, que é um grupo de pesquisa com textos sagrados antigos, onde envolve graduandos, formados, mestrandos, pastor, padre, protestante, de todas as religiões. Nós nos reunimos e estudamos. É um grupo que eu tenho registrado no CNPq já há mais ou menos uns 5 anos. Ainda tem o programa Abrindo a Bíblia na TV e na Rádio Nova, Abrindo a Bíblia no rádio, há 8 ou 9 anos. Então é só isso que eu faço. E ainda sou tradutor da Bíblia. Tenho 5 obras já publicadas. A primeira chama-se Analisando as Traduções Bíblicas. A segunda, o Evangelho, é o Sermão do Monte. A terceira, Bereshit, que é o Gênesis em parceria com o judeu Gad Azaria, israelense que mora em Israel. E a mídia, graças a Deus, a internet permitiu que eu em João Pessoa e ele em Israel, nós estivéssemos unidos pela internet, eu trabalhando aqui, ele lá, e nós produzíssemos essa obra, que já está na 2ª edição, e é uma obra bem aceita, inclusive no meio judaico. Mais recentemente, o ano passado, aliás, em 2009, eu lancei a Didaquê, que é o Catecismo dos Apóstolos, do cristianismo primitivo, e agora estou lançando aqui em Araçatuba a 5ª e última obra, chama-se o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Como eu arrumo tempo para isso, eu diria para vocês que quem deve não pode ter muito direito à escolha. Então os cobradores chegam e eu ainda sobra tempo. Para final de semana eu estou em seminário, viajando pelo Brasil, pelo exterior. Minha agenda está vencida já esse ano, já tem compromisso para o ano que vem.
Esse ano eu vou fazer 3 viagens internacionais, inclusive para a Semana Espírita de Nova York, agora em maio. Vou a Israel agora em abril. E para o ano já está fechado um seminário na Flórida também, nos Estados Unidos. E pelo Brasil afora. Quer dizer, eu estou aqui por um esforço, um assédio, veja bem, assédio mesmo forte, do Ricardinho, que faz uns 5 anos que ele me... Eu chamo ele Ricardo Pernilongo. Você tange, ele sai, daqui a pouco ele volta. E nessas idas e vindas eu estou aqui, vocês devem muito a ele por causa disso. E ele tem sido assim, de uma dedicação que ele faz isso porque ele não me conhece. Se ele soubesse dos meus defeitos, ele não fazia tudo isso por mim. Mas eu estou aqui para conversar com vocês nessa tarde, em 2 blocos, exatamente sobre um trabalho de pesquisas, que é o nosso primeiro trabalho, que se chama Analisando as Tradições Bíblicas. Antes de mais nada, eu queria declarar a vocês que, como espírita, eu tive muita dificuldade de abraçar o espiritismo, porque eu era mais biblista do que espírita. E como católico apostólico romano, para mim tudo que estava na Bíblia era importante, tudo fora da Bíblia não tinha valor. E diante disso, pela dor, eu não pude fugir da minha faculdade mediúnica, que aflorou aos 5 anos e não parou mais. E nessa fase obsessiva eu tive que abraçar o espiritismo mais pela dor do que qualquer outra coisa, porque espontaneamente eu não viria. Eu procurei o espiritismo porque eu não achei saída na igreja. O meu vigário, na época em São Paulo, na Baronesa de Itu, ali em Genópolis, eu arrumei um apartamento na Martim Francisco que ficava perto da igreja para não perder a missa. Porque se eu perdesse a missa, eu já estava pecando. Imagine como eu era evoluído, graças a Deus. E quando eu procurei, naquele momento difícil, de obsessão terrível, ouvindo vozes e espíritos querendo que eu me suicidasse, quer dizer, eram coisas assim terríveis, eu procurei o padre, e ele, não sei se era ele que estava mais obsediado do que eu, porque ele me disse que o meu problema era a falta de fé. E eu digo, padre, realmente é falta de fé, mas eu continuo do mesmo jeito. Como é que o senhor faz para adquirir mais fé? Porque eu nunca fui alguém que dissesse assim, eu bebia, eu jogava, eu batia na mulher, aqueles depoimentos assim que a gente escuta. Eu toda a vida fui ortodoxo, praticante. Eu nunca fugi das minhas responsabilidades. Em qualquer religião, em qualquer profissão, eu sempre procurava ser autêntico. Então o que é que estava me faltando? Que eu ia à missa, eu me confessava, e aí começou o meu drama, porque eu tive que procurar o espiritismo, e de uma forma muito dolorosa, porque foi através da minha esposa, que recebeu meu pai, então já desencarnado, que veio me trazer conforto. Foi uma turbulência mental muito forte, para que eu vencesse tudo aquilo, sem eu saber como. Então o espiritismo para mim, eu procurei como um lenitivo. Por quê? Porque eu fui ao médico, eu queria uma doença física para me curar, como muita gente faz. E eu chegava no médico, ele me examinava, me colocava no bom sentido, de cabeça para baixo, e não achava nada em mim. E aí ele disse, passou Valium 10, alguém aqui já tomou Valium 10? Aquilo não é remédio, é coice de mula. É bateu, derrubou, mas não fazia efeito em mim. O efeito era o inverso, aí é que eu não dormia. E de médico em médico, até que o médico, muito cientista, não achava doença em mim, aí fez aquela famosa pergunta, o senhor já foi naquele lugar? Porque quem não conhece espiritismo, chama a casa espírita aquele lugar, porque não quer dizer nem o nome. O senhor, primeira pergunta, o senhor acredita nessas coisas? Que coisas? Essas coisas que o povo fala aí, que existe, o povo fala, sem nenhum compromisso da parte de quem dita, o senhor procure aquele lugar, ou uma rezadeira, qualquer coisa, porque o seu negócio não é físico. Mas doutor, aí os meus olhos, eu queria que ele dissesse assim, olha, o senhor está com um problema, porque o que eu sentia era algo que me sufocava.
Eu chegava nas salas da USP, no meu curso de mestrado, e a entidade chegava e dizia assim, saia, porque se você não sair da sala, você não vou deixar você respirar. E me faltava o ar. Então eu rogava a Jesus e a Deus naquele momento que aquilo não acontecesse num dia de prova. Então o professor falava, eu não me via bem, eu via por entre uma nuvem, e aí quando ele dizia assim, saia, eu ficava hipnotizado pela entidade, e eu virava um robô, fazia o que ele queria. Então eu saía da sala, o professor podia estar falando do assunto maior que fosse, para mim aquilo já não ouvia mais, já saía, estava vagando feito um robô, e aquilo me perturbava muito, porque eu tinha períodos de consciência e períodos de não lucidez. Isso me custou muito caro. Então quando eu precisei procurar o Espiritismo, eu fui como alguém que vai para um lugar abominável. Não foi fácil. A questão é que quando eu cheguei na casa espírita a primeira vez, que fazia quase uma semana que eu não dormia, eu nunca dormi tão bem. E aquilo começou a mexer comigo, porque ali dentro da casa espírita eu encontrei algo que eu não via na igreja, que eu não via em outras religiões, a caridade, o amor. Jesus, eu disse, fala em Jesus aqui. E aqui não diz que é a casa de Satanás? E eu fiquei 3 anos espiritólico. A mistura de espírita com católico. Que eu ia para o centro na quinta-feira para poder dormir. Só que eu chegava lá e dizia, eu vou morrer. Agora, se é de eu morrer aqui fora, eu vou morrer lá dentro, porque pelo menos alguém me socorre. A sensação era essa. Mas domingo eu vou falar com o padre, para ele me ajudar. Eu chegava e dizia, padre, eu fui naquele lugar. Aí o padre dizia, onde foi, meu filho? Eu jovem aí, eu acho que ele até interpretava errado, né? Ele não entendia qual era o lugar, porque até eu era preconceituoso. Naquela casa que o povo fala com os espíritos, meu filho, não vá nesse lugar. Você está pecando. Olha que situação. Eu dizia, padre, agora é o seguinte, eu venho para aqui, confesso, comungo e não durmo. Agora lá eu vou pecar e eu durmo tão bem depois. Como é que a gente faz? Porque aí eu ficava. Quinta, eu pecava no centro. Aí sábado e domingo eu ia me limpar na igreja. Aí na outra semana ia pecar de novo. Aí ficava pecando no centro e me limpando na igreja. Não tinha outro jeito. Não é? Era a razão trabalhando contra a falta de bom senso. Porque o centro que eu não gostava era quem me dava paz. A igreja que era o meu refúgio não me dava paz. Isso durou 3 anos. E depois de 3 anos, então, eu comprei o Evangelho segundo o Espiritismo, comprei aqui na rua da Santa Casa de Misericórdia, ali no bairro da Vila Buarque, São Paulo. E comecei a ler aquela obra e me encantei com ela, por causa da exegese, das informações. E eu digo, isso não pode ser coisa do demônio. E aí uma noite, eu fiz uma prece, eu estava num momento de muita dificuldade, e eu disse, Jesus, se eu estiver no lugar errado, dá-me uma luz, me ajuda. E eu nem merecia aquela resposta, porque foi uma coisa interessante. Eu abri o Evangelho e casualmente caiu no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículo 38. E eu li, estava lá escrito, Tiago e João aproximaram-se de Jesus e disseram, mestre, nós vimos um homem que não te segue, conduzindo espíritos, e nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu, não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Então, eu me emocionei na hora, que eu senti que mesmo sem merecimento, eu tinha recebido a chave que eu queria. E aí, igreja hoje eu só vou se for batizado, formatura, nunca mais fui à igreja. A partir daí, eu fui estudar, pesquisar, no bom sentido, comer as obras de Kardec. E foi ali que eu descobri com Emmanuel em A Caminho da Luz,
Falei que eu descobri com o espírito israelita, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo não é a terceira revelação. Que o espírito israelita diz: Moisés iniciou, Jesus continuou, o Espiritismo arrematará. Emmanuel diz que cada revelação veio a seu tempo, compatível com a evolução daquele povo e com a necessidade que eles tinham. E aí, como seminarista, ex-seminarista, quase padre, que ia fazer colégio Pio Brasileiro em Roma, uma dificuldade imensa. E hoje, agora, o ano passado, no mês de novembro, eu tive uma audiência com o cardeal Rafael Farina na Biblioteca do Vaticano, 1h30, recebido por uma figura que é o diretor, presidente e arquivista da Biblioteca do Vaticano, que abriu as portas e disse: a hora que você quiser, qualquer artigo que você queira, na Biblioteca do Vaticano, sobre o cristianismo primitivo, as portas estarão abertas. Então são conquistas que talvez nem como padre eu tivesse. E hoje, como espírita, como pesquisador, como fazendo parte de uma ciência espírita, como espírita e como pesquisador da academia, eu tenho essas portas abertas. Fui praticamente convidado a deixar o seminário porque era pobre, o que foi um grande choque para mim, porque mesmo assim eu não deixei aquela religião. Mas aí, quando eu abracei o espiritismo, eu tinha que dar uma resposta a mim de por que eu era espírita à luz da Bíblia. Fui estudar hebraico, fui revisar meu grego e meu latim, e comecei a ler Bíblia por Bíblia, e cada um encontrava para o mesmo versículo um significado diferente. E encontrei Jerônimo dizendo que a verdade não pode existir em coisas que divergem. E se havia divergência nos textos traduzidos em português, por que as pessoas falavam que Bíblia condena o Espiritismo? A Bíblia e o Espiritismo se completam. Eu diria para vocês que o Espiritismo sem a Bíblia não teria base. A Bíblia e o Evangelho sem o Espiritismo não tem a explicação necessária. Está lá na questão 627 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o porquê de Jesus ter trazido a lei e o Evangelho, qual era a função do Espiritismo? Se já existia a lei, existia a primeira e a segunda revelação, para que a terceira? E a resposta do Espírito da Verdade: porque Moisés e Jesus falavam em sentido figurado, e o Espiritismo veio levantar o véu e trazer a verdade palpável. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o fruto de 10 anos de pesquisas. Não é religião, é ciência religiosa, ou espiritismo, ciência, ou teologia apoiado pela ciência, ou espiritismo apoiado pela teologia. Vocês julgarão da melhor forma possível. Então você vai observar que essa dicotomia que falavam que existia, não existe. E se eu estou aqui, não é porque eu seja contra a Bíblia, porque Kardec não é, o Espírito da Verdade não é, Jesus não é, porque no tempo de Jesus não tinha Evangelho, mas ele declara em Mateus 5, 17, 18 e 19, em 5, 17, ele diz: não vim destruir a Torá nem os profetas. No 18 ele diz: não passará um só iúde da Torá sem que tudo seja cumprido. E no 19 ele diz: ai daquele que alterar um só iúde da Torá. Porque para Jesus tudo que tem na Torá, leia-se, primeira revelação do Velho Testamento, é real, é verdadeiro. Então nós espíritas ainda não estamos com essa condição de julgar ou responder pela doutrina, que Kardec diz na questão 59 do Livro dos Espíritos, que a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. Então, quando eu falo de erros na Bíblia, é nas traduções. O que tem em português aí, não acreditem. Porque os meus amigos judeus dizem assim: a Bíblia não tem tradução, tem traição. É duro o termo? É. Mas eu vou mostrar por quê. E que essa colocação procede. A nossa obra tem base nessa revelação de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu fui
lançar meu livro lá em João Pessoa, na TV Tambaú, uma subsidiária do SBT. O programa chamava Tambaú Debate. E eu lancei esse livro. Quando o jornal estampou, os pastores caíram em cima para me derrubar. E Deus colocou no meu caminho um judeu. A espiritualidade trabalha bonitinho. Que foram a ele, porque essa minha obra é revisada por um judeu. Então, tudo isso tem uma base que eu desconhecia, porque eu fui fazer isso para mim, mas recebi ordem da espiritualidade que eu tinha que publicar. Não podia ficar com essas informações só para mim. Quando eu cheguei na televisão, o apresentador era protestante. Quando eu entreguei a obra para ele, ele disse para a produtora: cadê o padre e o pastor? Porque ele queria tocar fogo para ver o circo pegar fogo. Que eles gostam de ver o debate. E eu fiz minhas preces, eu disse: olha, doutor Bezerra, segura esses homens aí. Eu não quero nem esse padre, nem esse pastor aqui. Se o senhor puder dar um jeito, o senhor dê. E eu não sei como o doutor Bezerra deu. Eu dou muito trabalho a ele. Perdão, meu querido mestre. Ele tem muita pena de mim, muita paciência. E ele segurou o padre e o pastor. Não veio ninguém, fiquei sozinho. E o cidadão, o protestante apresentador, disse assim: o que é que essa obra tem de diferente? Pegou assim com meio desdém. Eu digo: essa obra tem 4 coisas fundamentais, que é uma pesquisa de 10 anos, nos textos originais, e eu cheguei à conclusão que a primeira, Deus não castiga. A segunda, o inferno não é eterno. A terceira, Satanás não existe. E a quarta, a Bíblia não condena o espiritismo. Imagina dizer isso para um protestante. Ele botou os olhos desse tamanho em cima de mim e começou a me sabatinar no bom sentido. Ele me passou meia hora fazendo perguntas e eu justificando por quê. Como é que o senhor diz que Satanás não existe? Criação do homem e da igreja na Idade Média. Satã não é um ser. Satã, no termo hebraico, significa opositor. Você pode ser um Satã quando você se opõe a uma ideia. Assim como o anjo não é um ser, é um mensageiro. E comecei, e fomos. Quando nós chegamos para entrar no estúdio, na hora de botar o famoso microfone, que o nosso irmão ali já chegou antes da hora, colocando em mim, ele disse: vamos fazer um acordo. Eu digo: que acordo? Não vamos falar de religião. Ele já ficou meio... Eu acho que foi o Espírito Santo de orelha dele que soprou. Vamos falar só da Bíblia. Eu digo: sem problema. Só que quando começou o programa, que eu comecei a dar os meus conceitos, choveu, olha, engarrafou, congestionou de tal forma o telefone da TV, que eu nunca vi um negócio daquele. Foi lá para cima, explodiu. E a primeira pergunta que fizeram: o que é que o senhor é? Qual é a sua religião? O senhor é evangélico? E eu digo: sou sim. Como evangélico é o católico, que segue o evangelho é o protestante, que segue o evangelho, e o evangelho é o espírita, que segue o evangelho. E eu sou evangélico espírita. Eu não sei quantos desligaram a televisão, mas o recado já estava dado, não é? Porque o preconceito a partir daí, aí vieram perguntas de toda natureza, pergunta em hebraico errada, com pronúncia errada, para saber se eu estava falando a verdade. Que essas pessoas são assim. Quando ele descobre que eu falo a verdade, diz: mas o hebraico dele, a pronúncia é muito ruim. Eu digo: olha, como é que você acha que o nordestino da Paraíba, do interior do Alagoas, vai falar hebraico com sotaque judaico? Está querendo o quê? Milagre, é? Isso não existe. Eu tenho meu amigo judeu, Gade, quando ele fala português, nossa senhora. Ele saiu comigo em Israel, para vocês terem uma ideia. Ele queria se apresentar como brasileiro. Aí fazia assim: a gente somos brasileira. Dá para enganar qualquer um, não dá, que é brasileiro? Então como é que vocês querem que eu fale hebraico? Só que eu me comunico, graças a Deus, em hebraico, vou bem. Mas o meu sotaque não esconde, né? Se eu chegar aqui e dizer assim: eu sou paulista, vocês vão acreditar, né? Não é? Então, são essas questões que as pessoas às vezes se prendem ao meio termo e não vão à essência. Ok? Então, nesse sentido, seguimos a partir daí e vamos mostrar para vocês
alguns conceitos para que vocês entendam a nossa pesquisa. A palavra Bíblia vem do grego, né? E nós vamos apresentar a vocês algumas Bíblias em português e de algumas religiões. Essa é uma Bíblia, como vocês estão vendo aqui, Bíblia Católica, da editora Ave Maria, da edição pastoral catequética, em português. Essa é outra, a Bíblia Mensagem de Deus, Edições Loyola, também católica e também em português. Vão anotando para não perder a conta. A Bíblia Fácil, do Centro Bíblico Católico, outra Bíblia Católica em português. Cada um tem uma tradução particular. Vocês vão observar isso. A Bíblia Viva, Protestante, Editora Mundo Cristão, São Paulo, 1999. Nós temos tudo em português, viu, pessoal? A Bíblia Católica, Editora Voz, aqui do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Essa Bíblia tem uma tradução também diferente da Ave Maria, daquelas outras que eu coloquei. A Bíblia de Estudo Pentecostal, dos nossos irmãos protestantes, tradução de João Ferreira de Almeida. Eu acho interessante porque as traduções de João Ferreira de Almeida, elas são coerentes, não é a melhor, mas tem alguma coerência. Por exemplo, ela coloca ali Almeida, revista, aqui, né, o meu apontador está meio obsediado, estou dando uns passos nele aqui, mas não estou conseguindo muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui, com esse. Mas João Ferreira de Almeida, ele coloca nas suas traduções sempre revista e atualizada, no sentido de que não acabou. Tu quer dar uma olhadinha se tu consegue? É só aprumar essas pilhas aí. Se não der, dá um passo fluidificado aí nela que ela... Então, revista e atualizada, significando que não está pronta. Cada tradução ainda tem alguma coisa que pode ser revista e atualizada. Como é uma Bíblia de estudo, e aí ele coloca, está aqui, surgiu já uma vermelhinha aqui, mas vai trabalhando aí nessa. Então, Almeida, revista e corrigida e atualizada, mostrando que eles estão trabalhando nela. Então, nesse sentido, nós temos ainda a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, traduzida por católicos e protestantes, com o sentido de uma tradução literal. Tem um rodapé muito bom, tem os 73 livros da Bíblia, é uma mistura de católica com protestante, então é que eu recomendo assim, como a menos, eu não vou chamar ruim, porque eu não tenho essa autoridade, mas se alguém já disse, aí a responsabilidade é contigo, tu resolve depois lá no teu umbral. Tá certo? Porque ela tem algumas coisas muito, muito diferentes do que a gente se espera de uma Bíblia. Conseguiu, minha linda? Será que você conseguiu? Trocou a pilha? Deixa eu ver aqui se ela dá alguma resposta. Não, ela não está. Tu botou na posição correta? Inverte. Para ver se funciona. Porque até agora funcionava, mas chegou aqui algum obsessor, tirou a energia dele. Mas tudo bem. Então essa Bíblia eu considero, pelo rodapé, se você quer uma tradução literal, mas é essa que em algumas situações, na primeira edição dela, de 86, ela trazia o diálogo de Jesus com João, nascer do alto. Na de 2002, ela já colocou nascer de novo. E colocou lá, o termo original do grego pode ser do alto ou de novo, no rodapé.
Mas no diálogo de Jesus com Nicodemos significa de novo, antes tarde do que nunca. Porque na primeira já tinham dito que não era assim, ok? Essa é uma Bíblia chamada Bíblia de Tradução Ecumênica. Por que tradução ecumênica? Já o próprio título já diz que tentaram arrumar as diferenças. É um atestado de que não há uma unidade. Concordam? Por enquanto é só apresentando as meninas na... Conseguiram? Ah, você é muito forte. Mas faltava só uma mulher dar um passe. A mulher pode tudo. Não é? Então essa tradução ecumênica é aquela que tenta arrumar a casa. Muito bem. Essa é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas dos nossos queridos irmãos Testemunhas de Jeová. É uma tradução que eles dizem que é do inglês, de 1984, estão vendo? Versão inglesa. Mas essa Bíblia, ela tem uma coisa que arrepia até a cabeça de careca. Que quer ver, vejam vocês. O Deuteronômio, por favor, Deuteronômio 18, está escrito lá nesta Bíblia, aquele ou alguém que vá consultar um médium espírita. Mas olha mesmo, não é? Então, imagine vocês, o Espiritismo tem 153 anos, vai completar 154 agora, no dia 18 de abril. A Bíblia tem quase 4.000 anos que foi escrita. A palavra médium e espírito foi criada por Kardec na introdução do Livro dos Espíritos em 1857. Mas já estava na Bíblia no original. Quer dizer, eu fico engraçado que quem coloca isso aqui, para mim, não é maldoso, é inocente. E tem mais um detalhe, como nós somos reencarnacionistas, uma coisa nos consola. Quem colocou isso aqui vai reencarnar para tirar. Não é lei de causa e efeito? Pode ter sido até eu que tenha feito isso, já estou aqui. Não vou me eximir dessa responsabilidade. Eu vejo por aí, mais ou menos por aí. Então, espera que os meninos vão voltar. A gente vai falar mais sobre esse texto mais na frente. Essa é uma tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, de Lisboa. Vocês já viram a data dessa tradução? 1879. Portanto, 22 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. É provável que Antônio Pereira de Figueiredo, que ele traduziu do grego para o latim, aliás, ele traduziu do latim para o português, a tradução dele é da Vulgata, olha aí, segundo a Vulgata latina, está bem para ver aí atrás? Está meio apagadinho, mas eu confundo na mediunidade de evidência de vocês, eu confio. Segundo a Vulgata latina, ele extraiu da Vulgata, do latim de Jerônimo para o português. Mesmo assim, 22 anos depois do Livro dos Espíritos. E aquela mesma passagem que os nossos irmãos colocaram, médium espírita, aparece na tradução dele. Cadê o médium? Cadê o espírita? Nem encantador, nem quem consulte aos pitões ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade. Não tem médium, nem tem espírita. Ele não conhecia. Ele estava tão atrapalhado, coitado, na tradução dele lá, que ele nem se lembrou desse detalhe. E era pertinho, né? O Kardec estava na França, ele estava ali na Península Ibérica, 1 hora, 2 horas de avião, estava resolvido. Então vocês veem que quanto mais você volta, mas não existe espiritismo na Bíblia, nem religião nenhuma. Eu adoraria de encontrar espiritismo na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita 4.000 anos praticamente antes da doutrina chegar, então não poderia estar lá. Em fenômenos, tem faculdades mediúnicas, mas a palavra médium, espírito, espiritismo não tem. E a pergunta que nós fazemos: por que existem tantos tipos de Bíblia?
Se a que originou é uma só. Aí que começa o problema. Aí que começa o karma desse povo que trabalhou aí. E eu deveria estar lá no meio, cúmplice maior disso. Jerônimo diz: a verdade não pode existir em coisas que divergem. Se nós temos 22 Bíblias em português dizendo coisas diferentes, onde está a verdade? Então a gente só pode encontrar lá no original. E essa tem sido a nossa busca por todos esses anos, que eu quero mostrar as curiosidades para vocês. Em que língua a Bíblia foi escrita? Qual é o idioma original da Bíblia? Originalmente foi escrita em hebraico e alguns capítulos em aramaico, mas é basicamente o hebraico, muito pouca coisa de aramaico. E de onde é que vem isso? Vamos conhecer um pouquinho da história, porque ela foi, agora veja o nó, como a gente diz lá no Nordeste. Foi escrito em hebraico, depois traduzido para o grego, depois do grego para o latim, do latim para o francês, do francês para o inglês, do inglês para o espanhol, do espanhol para o português. O que é que chegou aqui? Passando por todas essas traduções e tendências religiosas, interpolações, etc, etc. Isso é só para a nossa reflexão, ok? Então a Bíblia, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Ela em hebraico se chama Utanar. A palavra é masculina, ela só é feminina em português, em latim e em grego. Em grego ela se chama a Septuaginta, em latim a Vulgata, mas em hebraico é Utanar. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, para que vocês tenham uma ideia. Aí está um símbolo judaico que chama Magen David, ou escudo de Davi, ou estrela de Davi, que são esses dois deltas gregos superpostos. Quer dizer, um delta grego intercalado com outro delta grego, formou uma estrela de 6 pontas, que é a chamada símbolo de Davi. Isso é a capa do Tanar. Eu tive a maior dificuldade do mundo para adquirir uma Bíblia em hebraico. Apelei até para os cabalistas a conseguir. Só que o ano passado, quando eu estive em Israel, eu recebi uma visita da ministra do turismo, agradecendo por eu ter levado 90 pessoas, eu e o doutor Adão, e nos presenteou com uma Tanar original em hebraico e autografado. E eu agradeci a ela em hebraico. Coisas da vida, aqueles sonhos que a gente tem de infância, mas que um dia você realiza. Para mim foi um dos maiores presentes que eu recebi. Muito bem, aqui está escrito Torá, Neviim e Ketuvim, que significa, pega o Tav da primeira letra de Torá, o Nun da terceira de Neviim e o Kaf de Ketuvim, e forma a palavra Tanar, que significa a revelação divina, que é a Torá, os profetas, que é os Neviim, e Ketuvim, os escritos. Então a palavra composta. Torá, que é a primeira, todo mundo traduz como... Isso aqui vocês vão lendo aí para ganhar tempo. Porque eu não coloco isso aqui para me exibir de forma nenhuma, a intenção não é essa. Mas eu trabalho com espíritas. Espírita é fogo. Quando eu fui lançar meu livro, uma professora da universidade ligou para mim e disse: professor, eu estou sabendo que o senhor vai lançar um livro. Eu digo: vou sim. Sobre traduções bíblicas, sim. E que o livro tem hebraico, sim. A pergunta: mulher espírita, e se for advogada, corre de pé. Sou casado com há 32 anos
que graças a Deus também não tenho medo de advogado. Uma vez eu fui para uma audiência, uma questão jurídica lá, eu comprei um terreno que não existia. Aquele terreno de Israel que o povo vende por aí. E quando, na hora da audiência, o cara ficou meio mal satisfeito comigo, disse que ia me processar na frente do juiz. Eu digo, meu querido, eu não tenho medo de advogado, eu durmo com advogado toda noite, pode processar à vontade. O juiz achou até engraçado a minha resposta. Mas se for mulher, espírita e advogado, pode rezar para Jesus, que o santo é forte. Então a mulher que me telefonou perguntou, posso acreditar no hebraico do seu livro? Olha que pergunta. Eu na hora quis dizer, pode, mas aí eu fiquei, como vocês dizem, a gente diz, fiquei com aquela... Eu não fiquei com pulga, eu fiquei com urubu mesmo, sentado na orelha. Porque eu digo, como é que eu vou provar para o deficiente visual de que cor é o azul? É a mesma coisa. Como é que eu vou provar que o que eu estou dizendo é verdadeiro? Como é que eu vou provar que isso aqui é hebraico? Se para vocês, se eu botar sânscrito aqui, grego, húngaro, vai ser a mesma coisa. Aí foi aí que eu fiquei, a gente diz lá no Nordeste, encafifado. Liguei agora a espiritualidade sempre tem uma saída para tudo. Então eu conheci, o meu professor de hebraico lá do Rio de Janeiro mandou uma carta dizendo que na Paraíba tinha um judeu e que eu localizasse esse judeu, que ele tinha um restaurante na Praia do Jacaré. Eu fui lá, não estava mais no restaurante, já estava com a loja lá no Hotel Tambaú, que é um hotel turístico, e eu fui lá, encontrei o judeu e eu o saudei em hebraico. Quando eu o saudei em hebraico, ele regalou os olhos, me colocou para dentro da loja dele, não me deixou mais sair. Todo mundo chegava e dizia, vem cá, ele fala meu língua. É porque o hebraico é diferente, masculino e feminino, eles trocam tudo, né? E ficamos amigos, começamos a estudar a Torá aos domingos, e eu estava com o meu trabalho nessa fase, e aí eu falei para ele desse trabalho, se ele se proporia a revisar o meu trabalho. Eu tinha uma professora de português, tinha um colega que revisava o grego, mas precisava do hebraico, que era a língua mater e principal dessa obra. Ele disse, pois não, leio sim. Aí eu levei os originais, e como bom nordestino, brasileiro, ansioso, eu digo, domingo você me diz alguma coisa. Ele disse, digo. Não foi no domingo seguinte que eu fui estudar com ele, eu digo, e aí, o que achou? Leu? Eu disse, li. E agora? Vou ler outra vez. Eu digo, mas domingo tu me diz alguma coisa. Digo. Domingo seguinte eu já estava, e aí? Resolveu? Eu digo, li outra vez. E aí, gostou? Vou ler mais uma outra vez. Eu digo, mas pelo amor de Deus, não me deixa ansioso. Domingo tu diz alguma coisa. Eu digo, judeu é assim. Ele não emite um parecer antes de ele ter certeza. Por causa de tudo que eles já sofreram na história toda. No domingo seguinte, e agora, Gabi? Tudo jóia? De todo. E o trabalho gostou? Bem, eu amanhã vou entrar de férias e agora eu vou estudar o seu trabalho. Passou 3 meses, quase que eu desencarno de ansiedade. Mas depois de 3 meses ele diz assim, ninguém pode contestar o seu trabalho. O trabalho é verdadeiro. Eu digo, você vai dizer isso na minha casa, no Bom Samaritano, que tem que começar de casa. Ele foi, falou para o pessoal, eu fiz uma homenagem a ele lá na nossa casa. Eu digo, e você, quando saiu o livro que os pastores caíram, sabiam que ele estava comigo, que tinha lá o nome dele na revisão, ele já era muito conhecido na cidade, os pastores falaram, olha, nós vamos derrubar isso aqui. Ele disse, vocês querem derrubar? Vocês vão sentar e vão estudar 8 anos como ele fez. Que quando terminar, venham a mim, para eu dizer se o que vocês estão fazendo está certo. Agora, vocês querem saber, o que ele fez é um trabalho correto. Acabou. Ninguém quer mais se meter comigo. Eu teve até um pastor que hoje é muito meu amigo, que queria entrar em debate comigo, alguém disse para ele, não te mete não, porque não tem saída. E aí eu não parei. Viagens a Israel, intercâmbio com judeu, revisão do meu hebraico. Ainda hoje eu faço o curso de hebraico online, para conversar com as pessoas. Quando eu chego em Israel, nos hotéis, nos táxis, que eu começo a falar hebraico, eles olham para mim,
O senhor fala hebraico? Atá medabei ivrit, que é como se diz, você fala hebraico? Eu digo, quem? Nahom. Hakol brasileiro medabei ivrit. Todo brasileiro fala hebraico. Eu já dou a minha, né? Já coloco o Brasil lá no... ele ficou todo admirado, né? E depois eu vou brincar. Mas é muito bom você ouvir no país dos outros, porque ele diz assim, seu hebraico é muito bom. Haivrit tov meod, e a fé, muito bom, é muito bonito. E eu acho que isso é o maior atestado. Mesmo assim, ainda hoje, que o meu primeiro curso eu fiz correspondência, imagina vocês. Ah, minha filha, é uma história que dá outro livro, isso aí vai ser o Analisando as Tradições Bíblicas 2. Depois eu fui praticar com um professor de Israel, um arquiteto no Brasil, e por último eu fui a Israel, e eu aprendi praticamente, sou autodidata em hebraico, não tenho vergonha de dizer isso. Mas hoje eu fiz um teste para fazer esse curso online, e eu peguei nível 6, e o nível 6 que eu peguei, não tenho dificuldade de acompanhar. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero oficializar, ter o meu diploma de hebraico em mãos, porque aqui a Hebraica de São Paulo só faz se eu frequentar 6 meses. Eu vou largar, se eu largar minhas atividades por 6 meses, eu desencarno. Então eu estou fazendo via online, eu assisto Jornal Nacional de Israel, então eu não tenho, sinceramente, eu com um dicionário, uma gramática hebraica, que eu tenho as melhores, são francesas, e um texto, eu desenrolo sem medo, pode mandar o Papa. Não tenho absolutamente nenhum temor. E faço isso, fiz para mim, hoje faço pela doutrina espírita, porque as pessoas acham que o espírita é desinformado, que não conhece a Bíblia. E quando eu dou aula no curso de especialização, teve um pastor na turma passada que entrou em parafuso. Porque eles acham que a Bíblia em português é a palavra inquestionável de Deus, né? E quando eu começo a dizer, não é não. É a mensagem de Deus numa linguagem que os homens poderiam entender. Mas mesmo assim, essa linguagem tem nuances que vocês não entendem. Aí eu começo. Por exemplo, o hebraico não tem vogal. Se escreve da direita para a esquerda. São símbolos. E você lê assim, ó. Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Ve'haaretz, Haitator, Vavor, Ve'rosher, Alpinei Tirom, Ve'rua, Elohim, Merachefet, Alpinei, Hamaim. Entenderam? Vocês são gênios. Então, quando você coloca uma língua com esse som completamente diferente, com um vocabulário alfabético completamente diferente, hein? Não entendi. Sumiu meu sotaque? Aleluia. Vamos apelar, né? A divina providência aqui é grande. Mas eu quero mostrar a vocês. Quando se traduz isso aqui, que significa Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, que é traduzido como no princípio, você coloca um significado geral, impreciso e imperfeito. Tá certo? Porque quando você diz assim, para você ter uma ideia, Beit em hebraico, essa letra, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, não é uma letra, é um código, é um símbolo. Então, Beit pode ser casa, universo, dinastia, família. Jesus da família de Davi. É o Beit. Essas letrinhas aqui, o Reish, o Aleph e o Shin, Rosh, significa comando, direção. Está na mesma palavra. E a palavra Ish, que é esse Aleph e esse Shin, significa homem. Mas em vez de Ish, eu pronunciar Esh, eu estou pronunciando fogo. E se eu juntar essa primeira letra com as duas últimas duas, forma Brit. Brit é aliança, pacto. Em outras palavras, essa letrinha, essa palavrinha aqui está significando que existiu uma época em que o universo foi criado sob a direção, comando de Deus, que formou uma aliança com o homem através do fogo. O fogo da sarça ardente,
da pirogenia dos 10 mandamentos, o fogo do Monte Sinai que fumegava. Então há uma aliança entre Deus e o homem através do fogo, que já começa aqui, na primeira palavra. Existem obras só sobre essa primeira palavra, livros. Então é fácil, não é, mas também não é para chorar. A gente vai devagarinho. E quando eu coloco isso para os pastores, que colocam, no princípio criou Deus, aí eu mandei traduzir, como é que está a sua Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso que tem no original. Bará é o único verbo da Bíblia que tem como sujeito Deus, que só Deus cria, mas não cria do nada, como a gente aprende no catecismo. Ele cria da sua emanação divina, que a doutrina espírita chama fluido cósmico universal. Porque o nada não pode criar nada. Então é isso que minha cabeça dava nó quando eu era seminarista, quando as professoras diziam que Deus fez o mundo. Quem fez o mundo? Deus. De que Deus fez o mundo? Do nada, não dá. Mas da emanação divina, que é o que diz fluido cósmico universal na doutrina, e a Kabbalah chama emanação divina. Então, essa emanação vamos chamar, o ectoplasma divino criou o planeta Terra. Agora não criou o verbo que está aqui, bará. Se você em vez de dizer bará, é criou, mas se você é barô, não é criou, é criava. Que Moisés começa a dizer assim, no princípio, quando criava, porque Deus continua criando. Onde tiver uma gota d'água, uma colher de terra, vai estar servida. É como se Deus tivesse dado o primeiro pontapé do princípio vital, que está aqui no primeiro versículo. E ele continua ainda hoje criando, indefinitivamente. E nós somos co-criadores com ele. Aí entra a natureza, respeito à vida, etc, etc, etc. No princípio, quando criava Elohim, Et Hashamai, Hashamai não é céu, é água. A primeira criação é água. Porque se você não colocar a água no primeiro versículo, como é que você vai explicar que o Espírito de Deus parava sobre as águas no segundo? Vem de onde essa água? Então é tudo isso que eu estou colocando, não é para me exibir não, é porque eu estou falando para espíritas inteligentes e para justificar de onde eu tiro alguns conceitos na Bíblia. Isso eu falo para pastores, padres, e aí, alguns entram em parafuso, que eles começam a raciocinar que o que ele diz ali não é a expressão da verdade. E eu não vim para perturbar ninguém, eu costumo dizer, eu só trago boa notícia. Não é? E quando ele diz que Deus castiga, eu digo não. O inferno é eterno não é. Que Davi diz não sei quantas vezes, Senhor, eu te louvo, porque tu me coloca minha alma no Sheol e de lá tu retiras, quer dizer, não fica lá eternamente. Quem chama de Sheol, a igreja chama de limbo, purgatório, nós chamamos de umbral, e vai por aí afora. Cada um tem o seu. Não é? Cada um vai para o seu. Aí as pessoas dizem assim, eu espírita, não vou passar no umbral. É só quem vai. Quem criou o umbral? O que é que você entende por umbral? Não é um local onde a gente vai? Católico não vai porque não acredita, vai para o inferno ou para o purgatório. Protestante vai para o céu ou vai para o inferno. O umbral só vou para quem? Agora a gente só quer ser Brastemp. Ninguém quer ser GE, FAET, máquina maior, só quer ir lá para nas esferas superiores, mas trabalhe, viu? Trabalhe que você vai. Então, tudo isso é um exemplo do quanto é difícil alguém pegar uma Bíblia em português e dizer categoricamente, aqui está a palavra infalível de Deus. É inocência dizer isso, com todo respeito, porque ninguém diz isso por mal, né? Mas fica, como diz Kardec, na superficialidade dos conceitos, ficam rodeando. Está lá na Gênesis, em torno de um versículo, querendo encontrar ali o que eles querem encontrar e não o que está. E nós espíritas não, a gente encontra o que está e traz para o presente. Que aí a doutrina vai ensinar e vai esclarecer aquilo que for obscuro. Mas essa Bíblia em hebraico, ela só viveu até o século III antes da nossa era, que foi quando se produziu a Septuaginta, conhecida como tradução dos 70, no século III antes da nossa era,
onde um rei vaidoso, egípcio, fundador da biblioteca de Alexandria, chamado Ptolomeu Filadelfo II, que ele estava construindo a biblioteca de Alexandria, ela já tinha todos os livros importantes do mundo em grego. Faltava a Torá. Não tinha. E aí ele fez um documento chamado Cartas de Aristeia e enviou a Eleazar, que era o sumo sacerdote de Jerusalém, fazendo o quê? Pedindo que enviasse tradutores. E ele enviou 72 tradutores, 12 para cada tribo de Israel, 6 para cada tribo de Israel. 6 vezes 12, 72. São 12 tribos, 6 tradutores. Isso que o rei deu uma festa na ilha de Faros e isolou cada um desses tradutores numa sala, e que eles levaram 72 dias, e quando terminaram, 72 traduções diferentes, que não havia diferença nenhuma entre elas. Vocês acreditam nisso? A história diz que a diferença eram tantas que eles só entregaram uma, porque uma só não podia ter diferença. As outras 71 eles ignoraram. Mas a igreja considerou isso um milagre. Tudo igualzinho. Vocês acham que é possível um negócio desse? Nem Santo Antônio com gancho conseguia fazer um negócio desse. Não teria condições. Os rabinos, pelo contrário, eles dizem que no dia que a Torá foi traduzida para outro idioma, a terra se cobriu de trevas por 3 noites, que foi semelhante à construção do bezerro de ouro no Monte Sinai. Foi um sacrilégio que a Bíblia perdeu, o mundo perdeu com isso. Foi um luto, porque a Torá, em sua essência, como bem diz Emmanuel, não pode ser entendida literalmente, nem traduzida. Por quê? Porque eles traduziram do hebraico para o grego. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. O hebraico tem 22 letras, desde o Aleph, que é essa daqui, até o Tav, que é a última letra. O Aleph ao Tav. Cada letra tem um valor numérico, ok? Cada uma, o Aleph vale 1, o Beit vale 2, o Gimel vale 3, o Dalet vale 4, o Rei 5, o Vav 6, o Zain 7, o Reit 8, o Tav 9, o Yud 10 e vai por aí fora. Daí porque você pode juntar palavras em hebraico com valores numéricos que se equivalem. Para vocês terem uma ideia, a serpente do Gênesis, Nahash, tem o mesmo valor numérico da palavra Hamashia, que é Jesus. Então a serpente, que todo mundo tem como uma coisa danosa, é a consciência messiânica entrando em nossas vidas, o livre-arbítrio, pela escolha do certo e do errado. É Jesus já no capítulo 3 do livro do Gênesis. E tem espíritas, já ouvi alguns aqui no sul e sudeste, não sei se são inteligentes, mas lá para cima, nordeste e norte, já ouvi algum espírito dizer que a Bíblia só vale o Novo Testamento. O Velho é história, guerra e papapá. Eu digo, leia Kardec, leia Jesus, ele é o Espírito de verdade. Se o Velho Testamento não funcionasse, o Espírito da verdade não mandava ler os Salmos e o Eclesiastes. Kardec não citaria como primeiro capítulo